Hoje o nosso assunto é governança. Governança corporativa é um tema que estava em voga nos anos 90, início do século. Hoje, tem um outro termo que está em voga, vamos conversar sobre ele também. Mas a governança corporativa nada mais é, seguindo uma definição dos textos da época, do que um tratamento por meio de procedimentos, por normas, um tratamento, adequado aos stakeholders da empresa. O que são os stakeholders? Os stakeholders são todos aqueles que têm uma relação com a empresa. Pode ser o acionista, o trabalhador, o fornecedor, a vizinhança da empresa que de alguma forma vai ser impactada pela presença daquela empresa ali. E o que é o tratamento adequado? É você tratar com respeito, sem causar prejuízo, com normas que impliquem transparência, que não haja dúvidas nas decisões tomadas, isso é bom com o funcionário, principalmente com o acionista. Mas esse termo, tal como foi utilizado no mercado financeiro, ele diz mais respeito a uma relação entre a empresa e o acionista. A ideia é de direitos iguais. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Vou dar um exemplo de uma prática ruim de governança para ficar bem claro o que é a governança. O Gerdau, não a empresa, mas o Jorge Johann Peter, ele obteve um empréstimo da sua empresa para fazer uma reforma no Aras, no seu Aras. Vejam bem, ele é o acionista majoritário, ele era o controlador da empresa. Mas, se esse direito cabe ao acionista majoritário, por que ele não cabe também para o acionista minoritário? Vamos supor que eu fosse acionista da Gerdau. Também eu não teria direito a um empréstimo? Poderia até questionar assim, mas você é um acionista com menos ações. Tudo bem, então empréstimo proporcional. Se ele pegou vários milhões, talvez eu pegue algumas dezenas de reais. Uma hipótese aqui. Mas não há porquê, numa boa prática de governança corporativa, tratar os que deveriam ser iguais como diferentes nesse caso. Ele tem que respeitar as mesmas regras. E o que ele tem direito, o acionista minoritário tem que ter também. Essa é a ideia das práticas de governança corporativa, e as empresas que começaram a usar essas práticas, elas passaram a ter, digamos assim, um olhar do mercado mais benevolente. Começaram a haver estudos a respeito de comparar empresas com boas práticas de governança com empresas com práticas ruins de governança, quais tinham desempenho melhor. E, pelo que eu recordo dos estudos que eu li, as empresas com boas práticas de governança corporativa tinham um desempenho melhor no mercado. E foi criado também o índice, Índice de Governança Corporativa, o IGC, para com as empresas que boa prática de governança corporativa poderiam compor esse índice. Como que funciona essa lógica do índice que ainda não foi apresentado a vocês? O índice, quando a gente olha um jornal à noite, a bolsa subiu tanto, a bolsa caiu tanto. Normalmente essas notícias são dadas em épocas mais de estresse ou de euforia. Em situações de normalidade eles não vão noticiar a bolsa, mas quando noticiam, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Bom, não existe essa coisa de bolsa subir e bolsa cair. Na verdade, eles estão olhando o índice, no caso aqui brasileiro, o Ibovespa. No caso norte-americano, eles podem olhar o tradicional lá de mais de um século, o Dow Jones. Podem olhar o S&P, que é muito mais amplo, o Dow Jones só tem 30 empresas, o S&P tem 500. E pode olhar o índice da Bolsa Nasdaq, o índice Nasdaq, que é a bolsa de ações vinculadas à tecnologia, à internet, sistemas de informação e por aí vai.
Então a gente está olhando um índice, o Ibovespa não tem nem 100 empresas, né? Ele tem entre 60 e 70, isso varia, porque há revisões a cada 4 meses. E quais são os critérios para entrar? Até 10 anos atrás, o critério essencial era liquidez. Uma empresa que tivesse muita liquidez, fosse muito negociada na bolsa, ela não só estaria no índice, como estaria lá com um peso alto. Uma empresa que tivesse algum negócio, mas não fosse tão grande e tudo mais, poderia entrar com um peso baixo no índice. Empresas pouco negociadas não entrariam. Mas tivemos um problema no início da década passada da OGX, né? A empresa de exploração de petróleo do Ike Batista. Por que foi um problema? Essa empresa, ela começou a ter uma queda muito acentuada, todas as suas apostas não deram certo, né? A última, que era o Campo Tubarão Martelo, se mostrou comercialmente inviável de exploração. Essa empresa começou a entrar numa queda, mas conforme ela ia caindo de valor, mais negociações havia com aquela empresa, então a liquidez dela aumentava. Então ela aumentou muito a participação no índice, e como ela estava em queda, ela puxava o índice para baixo. Aí, a partir daquele momento, optaram então por colocar também aqui no Brasil. Havia outros índices que já tinham isso que eu vou falar, e no exterior também. Aqui o IBRX já tinha. Colocaram também como critério o valor de mercado da empresa. Então, essas empresas que estão em queda livre estão perdendo valor de mercado e elas vão minguar no índice também, diferente do OGX, que cresceu no índice conforme despencava, porque tinha muita negociação. Então, basicamente, são dois critérios, liquidez e valor de mercado. É claro que há outros elementos, ter sido negociado em pelo menos X pregões, 80% dos pregões, mas não vamos entrar nos detalhes, vamos ficar aqui no que é mais essencial. Então, foi criado, né, o Índice de Governança Corporativa, existe até hoje, né? Agora, atualmente, você não vê tanto assim governança corporativa nos jornais, nas entrevistas, né? O que você vê? ESG ou ESG, né? Environmental, Social Governance. Então, governança social e ambiental, que vai na linha daquela governança corporativa mais ampla, né? Que aproxima mais daquela ideia mais ampla do seu fornecedor, do seu vizinho, está tudo ali, né, sendo alvo de normas e procedimentos, de boas práticas da empresa. Vou dar um exemplo ruim novamente para tornar isso claro, né? Há poucos anos houve 2 acidentes, né, de barragem de detritos da Vale do Rio Doce. Um era da Samarco, que a Vale era acionista, o outro era da Vale, exclusiva da Vale, né? Bom, aquilo gerou um dano ambiental muito expressivo. Então, se houvesse uma prática de governança social e ambiental por parte da Vale do Rio Doce, ela certamente, né, ela colocaria uma barragem mais sólida, né? Você vai fazer uma barragem para uma represa para gerar energia elétrica, né, para uma geradora de energia elétrica, a quantidade de aço que você usa, de cimento, a grossura, você passa com um carro lá em cima, né? Uma coisa impressionante. Você vai fazer uma barragem de detrito, um monte de barro, né? Na prática é isso. Porque sabe que aquela exploração será temporária e não tem por que ter o ônus tão elevado, não tem por que no sentido contábil, tá? Não de governança social e ambiental. Deu no que deu, né? A Braskem, ela explorava salgema nos arredores de Maceió. E a perfuração do subsolo começou a gerar problemas que vários bairros na periferia de Maceió começaram a ceder. As pessoas começaram a perder casa, né? É um problema de governança. Então ela vai ter uma indenização bilionária por pagar, acho que não pagou ainda, e acho que já foi definida, mas talvez por definir, para toda essa região, né?
Ela parou de explorar isso, o salgema na região. Depois também de muita pressão, porque os problemas começaram e ela insistiu, né? Tem empresas que naturalmente não tem como aderir aos bons padrões de ESG, ESG em português, né? Por que razão? Vamos pensar na Petrobras. A razão de ser dela, até o momento, é a exploração de petróleo. Aí você refina o petróleo e faz óleo diesel. Óleo diesel é um combustível altamente poluente, né? Pensa na fumaça que sai, emissão de gás carbônico. Ou empresa de armas, né? Você pode até alegar, não, a arma é para defesa, não. Mas a arma, se ela existe, é para atirar em alguém, para tirar, e pode ferir gravemente ou não, pode tirar a vida de uma pessoa, né? Isso não é uma prática de governança social e ambiental, né? No caso social. Há empresas que têm mais facilidade de aderir pela uma empresa de tecnologia, de software, ela vai ser muito fácil ela aderir às práticas de governança social e ambiental. E há empresas que realmente têm práticas de governança social muito evoluída, ambiental e social, desculpa, muito evoluída, como a Natura, NTCO3. Então é isso, essa é a ideia aqui da governança corporativa e do novo termo que se usa hoje, que traz ganhos ao termo anterior, que é a governança social e ambiental. E nós vamos olhar então, né, no caso, como que a Bovespa faz para incrementar práticas de governança corporativa por parte das empresas.